Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com mais um recorde do Ibovespa. Pela primeira vez ultrapassou os 96 mil pontos no intradia, ou seja, nas negociações, também fechou acima dos 96 mil pontos. A máxima hoje foi essa, 96.395 pontos. A discussão agora entre os investidores é se continuar essa maré de otimismo, quando é que se chega nos 100 mil pontos absolutamente inéditos. A Petrobras disse que não tomará mais empréstimos do BNDES. Hoje o Banco Público divulgou uma lista dos principais clientes. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro fez um comentário sobre uma outra divulgação do BNDES, que é exatamente para que países foram os empréstimos que o BNDES fez e quais foram as utilizações, ou seja, quais foram as finalidades dos empréstimos. A gente mostra esse Twitter hoje do presidente Bolsonaro. A indústria paulista fechou 35 mil empregos no ano passado. Já tinha fechado em 2017, em 2018 também. Há agora uma expectativa, pelo menos em 2019, de abertura de 10 mil novas vagas, ou seja, uma recuperação do emprego industrial em São Paulo. E no estúdio eu converso hoje com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Dia de novo recorde no Ibovespa, 96 mil pontos, bem acima dos 96 mil pontos. O principal índice da Bolsa de Valores passou dos 96 mil pontos e detalhe, passou e passou bem durante o dia. Mas vamos retomar durante a semana, porque nós tivemos outros recordes batidos durante a semana também. Na segunda-feira a Bolsa chegou a 94.474 pontos, teve uma alta de 0,87%. O único dia de queda foi a terça-feira, de 0,44%. A partir de quarta até hoje, nós começamos a ter no mercado, ou seja, entre os investidores, duas informações. Uma de impacto forte doméstico, que é a confiança dos investidores num projeto robusto de reforma da Previdência, que é o principal projeto da equipe econômica, dito pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí a gente viu na quarta-feira 0,36%, 1,01% ontem, quinta-feira, e agora, hoje, na sexta-feira, uma alta de 0,78% a 96.096 pontos. Chegou a 96 mil e pouco mais de 300, como eu mostrei na abertura. A outra notícia que faz as bolsas pelo mundo avançarem é também a possibilidade clara de se entender todos os termos do fim, ou pelo menos de um suposto fim da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O que faz, por exemplo, várias ações subirem, como, por exemplo, a Petrobras, que exporta muito petróleo para a China, a gente mostrou isso ontem, uma alta de 1,23%. A Vale, que é uma tradicional exportadora brasileira, também hoje com uma alta expressiva de 1,68%. O Banco do Brasil é o único desses grandes que teve queda hoje de 0,43%. Os dois bancos privados com negociações fortes aqui na Bolsa, Bradesco e Itaú, também com alta, ou seja, aqui a gente está falando dos que têm ações que têm muito peso dentro do Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar, que terminou hoje numa pequena alta. A gente na segunda-feira teve um recuo, chegou a 3,69. Na terça, na quarta e na quinta tivemos alta também. Hoje, na sexta-feira, 0,22% a R$ 3,75. Uma explicação sobre o dólar que a de ontem vale também hoje. Por que a gente está tendo um movimento de bolsa em alta e dólar também em alta? Normalmente é bolsa em alta e dólar em baixa. É porque a economia americana continua pujante, continua forte. Nós tivemos um número menor do que o esperado de pedidos de seguro-desemprego, o que demonstra que as empresas estão contratando, as empresas estão crescendo, e nós tivemos divulgação de vários índices de economia nos Estados Unidos, índices regionais que mostraram o crescimento da indústria americana, ou seja, ela está gerando mais vagas de emprego, está contratando mais pessoas, está evoluindo mais do ponto de vista comercial, isso quer dizer retornos maiores para os investidores. Vamos seguir aqui, porque hoje, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro fez menção a duas divulgações do BNDES. O BNDES divulgou uma lista, na verdade, dos maiores clientes do banco. A Petrobras, que lidera a lista, disse hoje pelo seu presidente que não vai mais tomar empréstimo do Banco Público, dizendo que a Petrobras tem acesso ao mercado. A repórter Alessandra Lago está no Rio de Janeiro e tem detalhes sobre isso. Alessandra, boa noite. Boa noite, Piotto. Pois é,
Depois da divulgação dessa lista de tomadores de empréstimos no BNDES, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que a estatal não vai mais se valer desse tipo de operação com bancos públicos. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, que, como você disse, liderou a lista de tomadores de empréstimos e operações de renda variável com o banco, com mais de 62 bilhões de reais, Castelo Branco afirmou que esse ciclo acabou. Ainda de acordo com a assessoria, o executivo acrescentou entender que grandes empresas que dispõem de fácil acesso aos mercados financeiros não precisam ser subsidiadas com recursos públicos que deveriam ser investidos em programas em prol da sociedade. Piotr. Muito obrigado, Alessandra. Bom, sobre esse assunto, o presidente Jair Bolsonaro fez o seguinte comentário, não especialmente sobre a lista dos maiores tomadores de empréstimo, mas um outro link, na verdade, do BNDES é que foi exatamente que divulgou para onde foram os recursos do BNDES para outros países, obras em outros países, como, por exemplo, o caso tão afamado do Porto de Muriel em Cuba. E o presidente Jair Bolsonaro fala da transparência do BNDES e de divulgar isso com clareza onde vai o dinheiro público do banco, o dinheiro do Banco de Fomento Nacional. Ainda vamos bem mais a fundo no BNDES, que divulgou hoje interessante link identificando os países que usaram os recursos financeiros do Brasil e os motivos dos empréstimos. Aí ele sugere aqui, tire suas conclusões. Ou seja, ali estão listadas todas as obras que foram feitas com empréstimos do BNDES em outros países. Há nações africanas, a Venezuela, por exemplo, está na lista, Cuba também está na lista, Paraguai está na lista, e exatamente quais são essas obras que foram usados os recursos do BNDES por empresas brasileiras, evidentemente, que fizeram construções lá. Tanto que a Odebrecht, por exemplo, é uma das maiores clientes do BNDES e também está nessa lista divulgada hoje pelo banco. Bom, a indústria paulista registrou de novo um fechamento de vagas no ano de 2018. A Vanessa Casalino tem detalhes sobre essa divulgação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. É o 8º ano de resultados negativos. 38.500 postos de trabalho foram fechados no ano passado, sem o chamado ajuste sazonal. Uma queda de 1,80% sobre 2017, quando 34 mil vagas foram cortadas. Os números confirmaram as expectativas dos empresários. No mês de dezembro, o saldo também foi negativo, queda de 1,62% em relação a novembro, isso sem o ajuste sazonal. Com ele, o recuo foi de 0,18%. 22 setores são pesquisados pela Fiesp neste levantamento, 15 ficaram negativos e 7 positivos. Entre os negativos, destaque para produtos alimentícios, confecção de artigos de vestuário e acessórios e couro e calçados. Entre os positivos, minerais não metálicos, veículos automotores e reboques e carrocerias. Mas para este ano, os empresários paulistas estão otimistas. A expectativa para 2019 é gerar 10 mil novos empregos no setor, tendo como base um crescimento do PIB em torno de 2,5%. Mas para isso, segundo a Fiesp, é preciso que a ociosidade na indústria seja reduzida. Hoje, ela está em torno de 30%, 35%, um patamar considerado elevado. E a aposta está, sobretudo, no setor automobilístico, um dos que teve melhor desempenho em 2018 e que deve continuar assim, de acordo com a Fiesp. Ele é considerado importante porque atrai outros setores, como o de metal mecânico, borracha, plástico, que fazem parte da cadeia produtiva do setor, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A ociosidade é um problema hoje porque a indústria poderia produzir mais máquina parada dentro de um galpão, por exemplo. Isso se chama ociosidade da indústria. A gente ainda tem ociosidade elevada para patamares se comparados, por exemplo, com o mundo. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu converso com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já está conosco aqui no estúdio do Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico, eu recebo hoje aqui no programa o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está conosco. Ministro, obrigado pela gentileza em nos atender. Imagina, obrigado pelo convite. Ministro, a sua gestão já começou com várias polêmicas, porque a questão ambiental é uma questão que chama a atenção de muita gente, ela é uma questão global, ela tem apelo. Eu vou lhe fazer algumas perguntas conceituais para entender, primeiramente, qual é a posição do governo, até porque em algum momento algumas coisas são questionadas. Na sua opinião e na opinião do governo, existe aquecimento global, existe ameaça do aquecimento global? Sim, a discussão não é nem se existe, porque isso está meio claro. A discussão é qual é a origem do aquecimento global. Há uma corrente que
põe mais responsabilidade para as ações do homem, e há uma outra corrente que diz que a mudança global, o aquecimento e o esfriamento são ciclos do planeta. Então, nós nem entramos nessa discussão, porque o que impacta para nós, na verdade, é que medidas nós precisamos tomar na área do meio ambiente que, por sua vez, têm o potencial de influenciar a mudança climática. E essas medidas nós vamos tomar de qualquer jeito. Então, não importa se a corrente majoritária é para um lado ou para o outro, do ponto de vista de agenda governamental, essa discussão é inócua. Porque quando se aventou a possibilidade, anunciada pelo próprio presidente, que sairia do Acordo de Paris, fez-se uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, porque nós ouvimos os americanos, em parte deste atual governo, dizendo que não acreditavam no aquecimento global. Aliás, essa é uma agenda que existe nos Estados Unidos. Não é essa agenda que o Brasil tem, então. Não é a agenda do governo de não crer no aquecimento global. É interessante, porque os Estados Unidos disseram que pretendem sair do Acordo do Clima. Há uma data mínima na qual eles são... É novembro deste ano. Novembro deste ano, exatamente. Então, antes de novembro desse ano, eles não podem sair. Então, eles disseram, olha, nós vamos sair. Mas o nós vamos sair também, até novembro, muita coisa pode acontecer nos Estados Unidos. Da nossa parte, que é o que interessa, o Brasil entrou no acordo, assumiu metas muito ousadas, eu arrisco a dizer que metas um pouco irrealistas, mas de qualquer forma assumimos e o nosso esforço, portanto, é para manter as metas assumidas. O Brasil, de um lado, tem prometido no mercado internacional, em razão do Acordo do Clima, bilhões de dólares, e, por outro, há uma agenda internacional que, a pretexto da agenda do clima, quer que o Brasil assuma uma série de compromissos adicionais, ou que regule, ou que restrinja uma série de iniciativas, sobretudo no agronegócio, mas não apenas, e que nós precisamos ficar muito atentos a isso. O Brasil é um orgulho no mundo porque é um celeiro mundial e porque tem a Amazônia. O Brasil é criticado no mundo porque o celeiro mundial afeta a Amazônia e há desmatamentos ilegais e o crescimento do desmatamento no ano passado. Onde é que dá para entrar exatamente com esses recursos que o Brasil recebe ou com a própria estrutura que o país tem para conseguir fazer um trabalho eficiente de conter o avanço, primeiramente do desmatamento e, na verdade, melhorar a proteção da floresta, ao mesmo tempo em se preservar o interesse econômico do país e do mundo, porque sem alimento ninguém vai viver, de se manter o agronegócio brasileiro funcionando sem que haja esse conflito a todo momento polêmico com a questão ambiental? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que nenhum país do mundo preserva como o Brasil. Então, o Brasil não vai receber lições de fora. O Brasil é que dá as lições para o exterior de como tem a agricultura mais moderna, mais produtiva, que está sempre na ponta em termos de conservacionistas, tem esta agricultura mantendo o meio ambiente como nós temos aqui. Então, nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, nem a Europa, nenhum deles tem o índice de conservação de áreas preservadas que o Brasil tem. Dito isso, o que nós precisamos reconhecer? Que a agricultura brasileira assusta o mundo. Nós produzimos alimentos de qualidade, preservando o meio ambiente e a preços competitivos. Então, esta agenda ambiental, em que pese a sua importância, e ela é extremamente importante, nós não vamos descuidar da agenda ambiental, mas ela é motivo, em muitos aspectos, para que o mercado internacional de commodities e de produtos agropecuários, no mundo inteiro, utilize essa pressão para conter a competição advinda do mercado brasileiro. Então, nós não podemos perder de vista estes interesses comerciais como pano de fundo. É claro que a discussão ambiental não está circunscrita ao tema comercial, mas ele é muito influente. E ele é influente, importante lembrar, ele é influente quando vem recursos de fora para financiar internamente no Brasil iniciativas que dão respaldo à agenda internacional. Então, nós precisamos tomar um cuidado para nós não sermos os inocentes úteis nessa discussão da mudança climática. Mas eu tenho um desmatamento que está avançando sobre a Amazônia. Por que isso está acontecendo? Onde é que está faltando? Ou onde é que faltou ou ainda permanece faltando ações governamentais para conter justamente esse problema que aí eu, de alguma forma, imunicio qualquer crítico em relação à questão ambiental brasileira? Exato. Olha, é importante dizer o seguinte, a conta do desmatamento ela é feita a partir do trabalho do INPE, que faz as imagens de satélite e compara os dados do ano anterior com os dados do ano presente, naquele período em que os satélites passam, que tem menos nuvem e tal.
Então, essa é uma conta comparada com o ano anterior. Uma parte deste cálculo é feita por estimativa, porque você não consegue ver o território todo. Então, ele faz uma conta por extensão, por estimativa, daquele número que aumentou onde dá para ver. E, bom, se aumentou aqui, também aumentou lá, e faz a consolidação do percentual. Isto é uma coisa. O segundo passo dessa análise é você reconhecer que, embora as fotografias, sob o ponto de vista geral, te deem um percentual, que é a mera comparação do ano anterior versus o ano que está sendo medido, a realidade na superfície, ou seja, né, na territorial, ela às vezes é diferente daquilo que se imagina a partir das imagens de satélite. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a grosso modo, você tem ali unidades de conservação, reservas indígenas, áreas quilombolas, áreas de agricultura legal e áreas de agricultura que são as grilagens, ou seja, aquelas que foram invadidas e que estão sendo ilegalmente desmatadas. Estes que estão desmatando ilegalmente é que são os criminosos. A outra área de agricultura, muitas vezes a pessoa tem autorização para fazer, porque não se esqueça que há um percentual das propriedades, que é o que excede a reserva legal. Reserva legal é a área que não pode ser mexida, portanto, o que excede a reserva legal é permitido, ainda que mediante a licença própria do órgão fiscalizador, licenciador, ela é uma área que pode fazer a supressão, para ele poder produzir. Senão ele tem uma propriedade que 100% dela é intocável, é uma propriedade que gera zero de renda, pelo menos se ele quiser alguma atividade agropastoril. Então, quando se fala no aumento de 14%, que é o dado mais recente, o que a gente precisa ter também é ato contínuo, qualificar bem esses dados. E isso nos traz a preocupação de que, ok, aquilo que foi desmatado ilegalmente, como é que se combate? Naquilo que é unidade de conservação, é uma determinada estratégia de combate. Naquilo que é reserva indígena, e que muitas vezes se sobrepõe com unidades de conservação, às vezes há uma sobreposição do delineamento territorial, e também nessas áreas de grilagem, enfim, de agropecuária ilegal. Então, se nós tivermos uma fiscalização mais eficiente nesses locais específicos que têm uma tendência de crescimento, e se nós tivermos também, e é importante isso, instrumentos financeiros para compensar aqueles agricultores que eventualmente pretenderiam aumentar a sua área plantada, estou dizendo daqueles que pretendem aumentar legalmente, né, dentro do excedente da reserva legal. Se nós conseguimos monetizar os instrumentos de pagamento por serviços ambientais, títulos, que são os chamados green bonds. Pagar por árvore mantida, é isso? A cota de reserva legal, enfim, são instrumentos que juntos criam uma saída, uma válvula financeira, né, monetária, para a pessoa receber dinheiro em troca da preservação. Nós vamos dar a opção para o agricultor sério, aquele que é legal, escolher se é mais lucrativo para ele manter a floresta em pé e receber por isso, ou se dentro da sua discricionariedade como proprietário, ele pretende fazer alguma atividade agropastoril que na conta dele ou na visão dele é mais interessante. Mas tudo isso em sintonia com a lei e com, obviamente, a fiscalização do IBAMA. Claro, nós temos lei no Brasil. As pessoas falam do Acordo do Clima como se o Brasil fosse um país sem lei e que, portanto, sem o Acordo do Clima, o Brasil não existiria. Bom, o Brasil faz a agricultura sustentável independentemente de Acordo do Clima. Nós já fazíamos. E, para além do Acordo do Clima, nós temos o Código Florestal, que é lei. E o Brasil fica entrando nesta discussão só do agro e esquece os aspectos ambientais urbanos. Mas, de qualquer modo, nós temos lei. O Brasil tem que cumprir a lei, nem mais, que passa a ser perseguição ao produtor rural, e nem menos, que aí seria uma falta de cuidado nossa, e isso não vai acontecer. Uma parte desse trabalho é o IBAMA, justamente como você mencionou, que precisa ser, por outro lado, muito equilibrado. A autoridade encarregada do processo fiscalizatório, sancionador, autos de infração, enfim, ela tem que ter muito equilíbrio naquilo que ela está fazendo. Tem que ter muita responsabilidade, tem que saber dosar o uso da aplicação da lei na forma que a lei preceitua. Não pode criar situações de perseguição do produtor rural sob pena de descredibilizar o seu próprio trabalho. Porque não raro a gente recebe a notícia e noticiamos que houve uma série de infrações, multas milionárias, depois se descobre que não se recebeu aquelas multas. Não sei se porque o questionamento na justiça de quem sofreu a multa, a justiça reconheceu que ela foi ilegal. Tem muito caso disso também, porque parece que a lei não é aplicada.
Essa é a sensação que passa. Muito caso. O que acontece? O IBAMA, nos últimos 5 anos, nós não concluímos ainda esse levantamento, mas o IBAMA tem um acervo gigantesco de multas aplicadas, mas gigantesco, bilionário, bilhões de reais, em processos que entre a primeira análise da defesa do autuado, que ocorre para depois de 2 anos da autuação. Então, você imagina, você autua alguém, né? E o argumento de defesa, o processo vai ser analisado 2 anos depois. O recurso ainda administrativo desta pessoa, dessa empresa, enfim, vai ser analisado 3 anos depois dos primeiros 2 anos, ou seja, 5 anos. E o processo administrativo vai se encerrar em torno de 7 anos. Ministro, então, me permita fazer só uma parte. Então, eu tenho 7 anos. Se o produtor foi vítima de uma arbitrariedade, eu tenho 7 anos em que ele foi vítima de forma absurdamente ilegal. E se por acaso ele estava ilegal, eu tenho 7 anos de procrastinação de aplicação de uma multa, é isso? No fundo, isso chama-se ineficiência. A ineficiência é clara nos 2 caminhos. Se ele for culpado, se ele realmente tiver praticado uma infração, você está demorando 7 anos para poder dizer, finalmente, o seguinte, olha, assunto encerrado, você realmente praticou. Ou, por outro lado, se ele não praticou, no todo ou em parte, aquela infração que lhe está sendo imputada, você também está demorando 7 anos para dizer, finalmente, dizendo assim, não, você tem razão, você não fez nada. E você transforma a vida do proprietário no inferno, porque ele fica com o nome inscrito no cadastro da dívida, ele pode ser processado, ele é chamado para responder por inquéritos civis, então ele precisa... Ele pode não vender a produção dele porque não consegue financiamento, exige alguma série não consegue financiamento, não consegue vender a produção, não consegue financiamento, não consegue vender a sua propriedade rural. Então, você tem uma consequência muito grave para o mercado, no ordenamento jurídico, uma instabilidade, uma falta de previsibilidade e que isso não pode acontecer. Então, nós temos que ter um sistema muito mais eficiente, quer seja para chegar rapidamente na culpabilidade de quem realmente praticou ou para inocentar, no todo ou em parte, aquele que não praticou exatamente aquilo que está sendo imputado. Rapidamente, é possível fazer isso? É possível ganhar esse grau de eficiência para ser justo rapidamente, tanto com a resposta à sociedade, ou para punir, obviamente, alguém que usou ilegalmente a terra, ou, obviamente, não culpá-lo e não prejudicar a vida desse produtor? É possível e é necessário. Nós vamos fazer isso através de algumas medidas. Nós vamos fazer uma revisão dos procedimentos, que é importante você ter procedimentos mais céleres, mais objetivos, mais eficientes, que não significam diminuir a rigidez da fiscalização, ou seja, a defesa do meio ambiente. Significa ter procedimentos mais lógicos, do ponto de vista de etapas. Em segundo lugar, você precisa informatizar tudo. Então, primeiro arruma o procedimento, informatiza, de tal sorte que fique tudo muito mais fácil de monitorar e ter certeza se o procedimento está sendo seguido, em que velocidade, em que intensidade. Em terceiro lugar, nós queremos criar para esses processos, que já funciona em São Paulo, a chamada audiência de conciliação ambiental, que é quando o infrator, ou suposto infrator, recebe o auto de infração, ele, ao receber, ele é assinalado um prazo de defesa para que ele vá pessoalmente numa audiência em que estará o IBAMA, o infrator, o suposto infrator, e um representante do Ministério do Meio Ambiente, para fazer a conciliação, vamos dizer assim, um despacho saneador daquele processo. Ali você pode encontrar questões que retirem a responsabilidade, ou seja, constatar que ele não tinha aquela culpa toda, no todo ou em parte. Pode ser constatado que ele, de fato, praticou nos exatos termos da infração, uma infração ambiental, um crime ambiental, e ali mesmo ele pode, ao confessar isso, ganhar um desconto, parcelar a multa, enfim, já solucionar. Você não precisa avançar com o processo até o fim para resolver. Ministro, em 30 segundos, me perdoe o tempo curto, por que as pessoas acham que meio ambiente só está no meio da floresta e não está no dia a dia delas com problema de saneamento básico que é ruim, da praia poluída, do rio poluído, do lixo na rua? É um desvirtuamento, um desconhecimento, uma interpretação equivocada? Há uma pressão excessiva sobre o agronegócio, isso não há dúvida. Há a questão do tema principal, que é a Amazônia, mas o que nós estamos deixando de lado, e o Brasil tem feito bons serviços nessas áreas, tanto de agronegócio quanto na Amazônia. Mas o que a gente tem deixado de lado, lamentavelmente, é nas regiões metropolitanas do Brasil, a qualidade do ar,
a qualidade do solo, supressão de vegetação em área urbana, a qualidade da água, quer dizer, a contaminação dos rios, do oceano. Nós precisamos colocar a agenda ambiental urbana em primeiro lugar no Brasil. É ela que te traz problemas respiratórios, problemas da água que não pode beber, doenças de pele, uma série de problemas. Ministro, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Até a segunda.